Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Irmãos, estou aqui meditando sobre Pentecostes para realizar esses vídeos. E, irmãos, a palavra em Romanos, Paulo ele fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19: Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, a carta de São Paulo aos Romanos, ela fala mais de 30 vezes sobre a ação do Espírito Santo. Somente no capítulo 8, Paulo ele fala sobre o Espírito Santo 18 vezes. E, irmãos, como é rico a carta aos Romanos falando da ação do Espírito Santo, porque ele sabia a importância do Espírito Santo na nossa vida. Ele sabia da importância do Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, a leitura do evangelho de hoje, a primeira leitura, vai trazer para nós também Jesus falando aos discípulos. Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vai falar para nós sobre a descida do Espírito Santo, vai falar da ação do Espírito Santo. Nós, irmãos, aqui vai falar, convido você a abrir comigo no capítulo 28, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28, vai falar assim para nós, a palavra da primeira leitura de hoje para nós. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha que bonito para nós, irmãos. Paulo ele traz aqui a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então aqui a igreja, irmãos, é a igreja católica. Aqui é a igreja que Paulo está falando, é a igreja que ele pagou pelo seu próprio preço, seu próprio sangue. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu. O Espírito Santo vos constituiu. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, quão rico é para nós falarmos de Pentecostes, quão rico é para nós falar da ação do Espírito Santo. Irmãos, enquanto eu meditava aqui, eu até anotei a experiência, aqui, eu posso falar da fé do Espírito Santo, eu posso trazer a consciência do Espírito Santo, eu posso trazer para nós a teologia do Espírito Santo, mas se você não fizer uma experiência com o Espírito Santo, se você não se entregar a esta experiência, a esta ação do Espírito Santo, irmão, esse avivamento, esse Pentecostes não vai acontecer, porque nós temos que nos entregar a esta experiência. Irmãos, 9 dias que os discípulos ficaram trancados lá na sala do cenáculo, em Jerusalém, eles clamavam o Espírito Santo, eles clamavam e eles tiveram a experiência. Por isso que quando Pedro sai, quando os apóstolos saem do cenáculo, foi um avivamento, foi diferente, porque eles tiveram essa experiência. E eu convido você a se abrir à ação desse Espírito Santo para você ter esta experiência. O Espírito Santo, irmão, não é memória. O Espírito Santo é missão. Amém? Aqui eu quero trazer pensamentos de fogo da Santa Helena Guerra. Vai trazer assim para nós: Deus, cujas obras são todas admiráveis e grandes, depois de ter admiravelmente criado o homem à sua imagem e semelhança, e mais admiravelmente ter reformado com seus mistérios de redenção, veio finalmente realizar as maravilhas das maravilhas, que é a efusão real da pessoa do Espírito Santo no coração do homem. Olha que bonito, irmãos, a Beata Helena Guerra, Santa Helena Guerra, nos traz. Ela fala aqui dos mistérios da redenção, da salvação, o mistério de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas olha o que ela traz. E finalmente ele realiza em nós as maravilhas das maravilhas. Olha que bonito que ela traz, as maravilhas das maravilhas, que é a efusão real. Irmãos, é isso que ficava no meu coração. É uma infusão real, está em nós a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está no coração
do homem. Olha que bonito isso para nós. Que bonito, irmãos. Irmãos, aqui eu quero trazer também uma frase. Estudando aqui, escutar o Espírito Santo. Aqui temos as cartas da Santa Helena Guerra. Aqui a fala de João Paulo II, em 2002, falando da renovação carismática na Itália, disse: nosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Olha que importante, irmãos. O carisma da renovação carismática é que o Espírito Santo seja conhecido e seja amado. Assim, ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura de Pentecostes. Irmãos, se você conhecer o Espírito Santo, fazer uma experiência com o Espírito Santo, amar o Espírito Santo, nós estamos voltando à cultura de Pentecostes. A única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos, com insistências fervorosas. Não canseis de invocar o Espírito Santo. Vem, vem. Aqui ele coloca para nós: vem, Espírito Santo de Deus. Olha que importante. Papa São João Paulo II, né? Ele traz para nós: com insistência fervorosa, não canseis de invocar o Espírito Santo. Irmão, eu convido você a invocar este Espírito Santo. Se você não tem uma experiência, que você tenha esta experiência com o Espírito Santo. E na vigília da última festa de Pentecostes, que presidiu em Roma, dia 29 de maio de 2004, ele declarou: desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, como um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Abra-se à docilidade dos dons do Espírito Santo. Recebam com gratidão e obediência os carismas que o Espírito Santo não cessa de oferecer. Irmãos, olha que bonito. Ele traz para nós que o Espírito Santo não cessa de oferecer os dons e carismas. Não se esqueça que todos os carismas são dados para um bem comum, ou seja, para o benefício de toda a igreja. Veni, Santo Espírito. Olha que bonito, irmãos, essa frase para nós hoje. E para nós trazer, irmãos, eu queria trazer aqui uma frase que marcou a minha caminhada aqui agora, de leitura. O Espírito que incendiou Jerusalém quer inflamar o Brasil. Olha que bonito. O Espírito que incendiou Jerusalém em Pentecostes quer incendiar o Brasil. Irmãos, que bonito para nós hoje o que o Senhor traz, porque o que não sai do meu coração é um novo avivamento. Todo o momento que eu estou em oração, fazendo as leituras para os vídeos diários, irmãos, o que me vem ao coração é um novo avivamento. O Senhor quer avivar o meu e o seu coração todos os dias. Aqui eu vou trazer o avivamento, Padre Roger Luiz, o Padre Roger da Canção Nova, e ele trouxe este livro como um novo avivamento, um chamado ao novo avivamento. Nós estamos seguindo aqui o que é o avivamento. Ontem estudamos sobre o que era o avivamento, e aqui ele traz para nós assim: todos que estavam presentes no dia de Pentecostes em Jerusalém escutaram as maravilhas proclamadas pelos apóstolos que falavam em línguas estranhas. Certamente, quando vier o poderoso avivamento em que esperamos, será também tempo para aqueles que não entendem as realidades espirituais passem a entender. Olha que bonito. Ele fala que quando vier um novo avivamento, as pessoas que não entendem as realidades espirituais vão começar a entender. Olha que bonito. Os que não creem se tornam crentes. Os apóstolos voltarão à verdade. Olha que bonito. Os apóstolos, aqueles que saíram, vão entender a verdade nesse novo avivamento. As pessoas que não creem mais em Deus, não creem mais em Jesus, não creem mais no Espírito Santo, vão voltar a crer. Este avivamento que está sendo trazido para nós é um avivamento de reconciliação com a verdade. O avivamento que esperamos será o tempo para todos aqueles que não entendem
começar a entender as realidades espirituais. Criamos nesta promessa que São Paulo revela aos Coríntios, sabendo que a plenitude se dará do céu. Porém, o avivamento nos dará a oportunidade de experimentá-la as partes neste mundo. O que Deus preparou para os que amam é algo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração jamais pressentiu. Olha que bonito. A promessa que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, é que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração jamais pressentiu, jamais sentiu. É o que o Senhor tem preparado para nós neste avivamento, nesse Pentecostes. Irmãos, que bonito é para nós isso. Querido leitor, a experiência vivida no cenáculo no dia de Pentecostes foi tão impactante e transformadora na vida daqueles homens e mulheres que eles se tornaram agentes de transformação para todas as nações. Irmãos, aqui marquei, grifei, porque, irmãos, depois daquele dia, naquele cenáculo de Pentecostes, daquele avivamento que aconteceu em Pentecostes e quer acontecer aqui no Brasil, eles se tornaram agentes de transformações para todas as nações. Irmãos, aqui para todas as nações também agrega a nossa casa. Se você quer ser um agente de transformação, quer que a sua casa se transforme, precisamos do batismo no Espírito Santo. Se você quer que a família se transforme, irmãos, precisamos do batismo do Espírito Santo, precisamos do avivamento do Espírito Santo. Irmãos, se você quer que o seu bairro se transforme, precisamos da efusão do Espírito Santo, precisamos do avivamento do Espírito Santo. Irmãos, se você quer que a sua cidade se transforme, precisamos da efusão do Espírito Santo, precisamos desse transformado do Espírito Santo, assim como em Pentecostes. Se você quer que a sua diocese, aonde você está agora escutando, quer que se transforme, precisamos da efusão do Espírito Santo. E, irmãos, principalmente o Brasil, o mesmo Espírito que incendiou Jerusalém, ele quer incendiar o Brasil. É este Espírito Santo, é esse Pentecostes, um agente de transformação, irmãos, um agente de transformação chamado Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Irmãos, que palavra profética. Se você quer ser esse agente de transformação, precisamos clamar o Espírito Santo, assim como João Paulo II ele falava: vem Espírito Santo, precisamos clamar o Espírito Santo e fazer esta experiência de transformação. Olha que bonito para nós hoje, irmãos. Onde chegavam para pregar o avivamento, se manifestava o Espírito Santo derramado abundantemente com força de conversão. Realizam os milagres e prodígios. Irmãos, aonde os apóstolos iam, aonde eles pregavam, era o avivamento do Espírito Santo, se manifestava o Espírito Santo. Irmãos, temos que começar a pregar um avivamento, mas com a força do Espírito Santo, o Espírito Santo que tem que manifestar em nós a palavra de Deus. Os prodígios, os milagres, o Espírito Santo ele tem que começar a ter liberdade nas nossas pregações, nas nossas orações. Irmãos, o Espírito Santo ele quer fazer, mas nós temos que dar liberdade, deixar ele manifestar, irmãos, nas pregações, este avivamento. Irmão, nós lemos os milagres que Pedro fez depois que ele saiu do cenáculo. Ele curou o paralítico na porta do templo. Irmãos, Paulo, aonde ele passava, Pedro, aonde ele passava, a sua sombra curava. Os lenços que Paulo usava, curava, irmãos. O que é isso? É um avivamento. Ele deixava a manifestação do Espírito Santo. Era tão abundante, ele deixava essa manifestação. O avivamento se manifestava, o Espírito Santo era derramado abundantemente com toda força e conversão. Realizava prodígio. Irmãos, da mesma maneira que foi derramado este Espírito Santo lá, é derramado hoje, irmãos. Nós temos que ter essa convicção. O mesmo Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que foi derramado abundantemente naquele tempo, é derramado no nosso tempo, irmãos. Eles receberam a força tão espetacular para testemunhar o evangelho que a pregação deles se tornou poderosa e eficaz. Um pescador chamado Pedro, em sua primeira pregação em Pentecostes, converteu 3.000 pessoas. Que coisa tremenda de se completar e meditar. Os apóstolos perderam o medo de enfrentar os que questionavam. Enfrentavam com destemor
as ameaças dos judeus, sentiam-se felizes por sofrer por causa de Jesus. Andavam com o Espírito Santo andava com eles. Olha que importante, irmãos. Eles andavam com o Espírito Santo e o Espírito Santo andava com eles. Operavam curas, milagres, libertações, com todo o poder de convencimento da força do nome de Jesus. Os Atos dos Apóstolos destacam a obediência que tinham à palavra. Então, irmãos, para que tenhamos todo este avivamento, tudo isso que está descrito aqui para nós, nós precisamos obedecer à palavra. Eram assíduos na oração, na Eucaristia, e ninguém no meio deles passava necessidade, pois tudo que possuíam colocavam em comum. Aqui, irmãos, tem a fraternidade. Aqui eles eram assíduos na oração. Se você não tem assíduo na oração, eu convido você a voltar a ser assíduo na oração. Você que está distante da Eucaristia, irmãos, volte à Eucaristia, porque ali nós temos o corpo e divindade de Jesus, o corpo e divindade de Deus. E, irmãos, olha que importante para nós. Eles eram assíduos. Irmãos, a resposta do avivamento, a resposta de Pentecostes foi 9 dias eles estarem em oração. A resposta foi o Pentecostes. Irmãos, nós precisamos voltar a orar por um novo avivamento, um novo Pentecostes. Nós precisamos ser assíduos em nossa oração. Existia uma unidade tão profunda entre eles, um amor tão intenso que os pagãos, ao verem o comportamento e reunião dos primeiros cristãos, exclamavam: vejam como eles se amam. Era um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Irmãos, nós temos que voltar a ser este povo. É a igreja primitiva, nós temos que voltar a ser como ela. Irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e falar: nossa, como eles se amam, nossa, eles são um só coração, uma só alma. As pessoas têm que ver em nós, irmãos. Isto gera Pentecostes, isso gera ação do Espírito Santo. A experiência do avivamento dos apóstolos trouxe uma marca extraordinária do Espírito Santo impressa em tudo que eles realizavam. Foi uma intensa colheita de almas, um grande derramar de milagres, prodígios e bênçãos. O Evangelho chegou até o século XXI e transforma vidas nos dias atuais por causa da experiência de Pentecostes e tudo o que sucedeu àquela poderosa experiência. Irmãos, olha o que ele traz aqui para nós, o autor traz. A experiência do avivamento trouxe uma marca extraordinária. O Espírito Santo impressa em tudo que realizava, uma intensa colheita de almas. Irmãos, é isso. Este avivamento é para que nós matemos a sede de Jesus por almas. Olha que bonito. Irmãos, Jesus, ele estava na cruz e ele falava: eu tenho sede, mas era sede de almas. Irmãos, se nós deixarmos esse avivamento acontecer, se nós deixarmos esse extraordinário do Espírito Santo acontecer, nós vamos arrebatar almas, nós vamos colher muitas almas. E, irmãos, por que chegou até nós esta ação transformadora do Espírito Santo? Porque, irmãos, eles deixaram ser agentes de transformação. Eles deixaram ser agentes de transformações nas nações, nas gerações, e nós temos que deixar o Espírito Santo transformar no meio de nós. O Senhor está sedento em derramar o Espírito Santo em abundância. O Senhor está desejoso. Ele mesmo fala que ele ia subir ao Pai e clamar, interceder por nós pelo Espírito Santo. Aqueles homens simples se tornaram os pregadores poderosos, porque eles realizaram grandes prodígios. A força do Espírito Santo era tão grande dentro deles que foram capazes de chegar ao máximo de grau de testemunha, o martírio. Olha que importante isso, irmãos. Por causa do avivamento, por causa do Espírito Santo. Todo o avanço da evangelização, da obra que os apóstolos e os primeiros cristãos fizeram, foi pura ação de Deus. Nunca foi obra humana. Foi uma ação extraordinária do Espírito Santo. Irmãos, é isso aqui que nós temos que nos atentar. Não foi obra humana, foi uma ação extraordinária do Espírito Santo. Verdadeiramente passaram a ser conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que deixar a nossa vida ser conduzidas pelo Espírito Santo. Basta lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, que veremos as atitudes deles, a ação plena do Espírito Santo. Não eram simples
a sombra de Pedro que curava, mas o Espírito que guiava por meio deles. Não era o lenço de Paulo que curava, e sim o Espírito Santo que transbordava. Onde um homem e uma mulher que experimenta o poder do Espírito Santo estiver, ali estará o avivamento presente. Irmão, se você estiver o Espírito Santo, aonde você passar, o avivamento vai estar presente. Aonde você passar e você estiver cheio deste Espírito Santo, vai acontecer um avivamento, irmãos. E aqui eu coloquei, não foi exclusivamente só para eles, irmãos. Esse Espírito Santo não foi exclusivo somente para os 12, é para nós, é para todos. A palavra fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Promessa de Joel fala do Espírito Santo para todos. Irmãos, não foi exclusivamente só para eles, é para nós. Este Espírito Santo, aonde nós passarmos, temos que transbordar este avivamento, irmãos. É isso que o Senhor me incomoda. Nós temos que ser agente de transformação aonde a gente passar. Esse Espírito Santo tem que transbordar em nós. Como que vai transbordar? Pedindo todos os dias que Ele nos enche até transbordar, que Ele encha cada um de nós até transbordar no teu espírito, irmãos. Que ação extraordinária que o Senhor tem para fazer por meio de mim e você, mas nós seremos usados como instrumento. O Espírito Santo vai transbordar em mim e em você. O Espírito Santo que vai fazer prodígios, o Espírito Santo que vai trazer pregadores poderosos, o Espírito Santo que vai fazer grandes prodígios, irmão. Deixa esse Espírito Santo usar de você. Faça essa experiência com o Espírito Santo. Deixa transbordar esse avivamento, irmãos. Onde o homem e uma mulher que experimentam, têm uma experiência com o poder do Espírito Santo, estiverem ali, estará o avivamento presente. Irmãos, se você deixar esse Espírito Santo ser agente de transformação em você, aonde você passar, como Pedro, como Paulo, não foi exclusivamente para eles, só para eles, irmãos, é para nós. Aonde a gente passar, aonde a gente caminhar, aonde a gente plantar a planta dos nossos pés, acontecerá um novo avivamento. Irmão, eu tenho fé que nós, a partir desta experiência com o Espírito Santo, nós vamos sair avivando o Brasil. Aqui, irmãos, a memória de Pentecostes é uma missão. Aqui, o Espírito Santo que incendiou Jerusalém, ela vai inflamar o Brasil e o mundo. Irmãos, é daqui que vai sair. Aqui é o epicentro, irmãos. Aqui é o epicentro deste novo avivamento. E começa com você. Começa com você que está deixando este Espírito Santo agir. Deixando esse extraordinário do Espírito Santo agir em você. Que transborde do Espírito Santo. Como eu comecei, irmãos, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus.